Olá, boa noite. Vamos lá, esperar o pessoal chegar por aqui pra gente conversar nessa quinta-feira à noite. Falar sobre responsabilidade. Olá, boa noite, Tessália. Tudo certo? Boa noite, Silvia. Tô aqui aguardando um minutinho pra galera entrar aí, se organizar e entrar, né? Pra gente falar sobre responsabilidade. Negócio que normalmente a gente não gosta muito de falar, né? Às vezes nem de ter. Olá. Vamos lá. Vou mandar um recadinho aqui. Vamos enviar essa live para as pessoas virem para cá participar com a gente, né? Dividir esse momento aí conosco. Enviando convites, né, Silvia? Isso aí. Vamos lá, chamar a galera para participar, né? Faz parte. Então vamos lá. Como eu disse hoje, eu vou falar sobre assumir responsabilidades, né? E aí, justamente, responsabilidade. Como não decepcionar ninguém, né? Será que existe um segredo aí? Será que tem como a gente não decepcionar ninguém? Será que isso é, assim, viável? Então, fato é que isso é uma coisa praticamente impossível, né? As pessoas não gostam muito de por alguém, tu tá ajudando essa pessoa em algum processo, ou tu deixou talvez ela mal acostumada de estar sempre presente, ajudando, né? Fica complicado se tu parar de fazer isso. Então, não tem como, somente por ti, sem desagradar algumas pessoas. Pessoal, o meu áudio tá legal, tá falhando pra vocês. Pra mim tá dando uma mensagem aqui que tá baixa a minha conexão. Podem me dar uma ajudinha aí. Impossível e desnecessário, né, Silvia? Tá ok, André? Boa noite, Ivan Linhares. Tá ótimo, ok, obrigada. Vamos seguir. Então, quando a gente assume a responsabilidade que a gente deve ter, que é a responsabilidade por nós, pelo nosso ser, inevitavelmente a gente vai desagradar, decepcionar talvez algumas pessoas, né? Na última live eu pedi para quem estava aqui presente, né, qual era a primeira palavra que vinha quando a gente pensava em responsabilidade. E entre outras coisas que surgiram, veio família, filhos, trabalho, né? De fato, importante na nossa vida, tá? É natural que seja assim. É importante que seja assim. Os nossos filhos, eles são sim a nossa maior responsabilidade. É a responsabilidade que a gente tem, a gente está criando o futuro, né? Os filhos vêm, na verdade, para que a gente assuma a responsabilidade por alguma outra coisa que não seja nós mesmos. E, assim, tem uma coisa importante aqui. Como que nós estamos para nos responsabilizarmos pelos nossos filhos? Vocês já devem ter escutado falar. Eu sou capaz de morrer pelos meus filhos. Ou eu morro pelo meu filho. Vocês são capazes, vocês têm coragem de viver por esses filhos?
é um pouquinho diferente, né? Viver e morrer por eles é diferente. E outras pessoas, né? Mas clica no aviãozinho, chama 3 pessoas para compartilhar esse momento com a gente. Compartilhar conhecimento é um ato de responsabilidade. E vamos cumprir esse papel, né? A gente sempre sabe, a gente sente quem precisa ouvir sobre esse assunto, né? A gente, no fundo do nosso coração, a gente sabe para quem a gente deve mandar, né, essas informações. E aí a gente passa a responsabilidade para essa pessoa. Há uma passagem de responsabilidade. Você chama, mas se a pessoa não quer vir, é da responsabilidade dela. A gente não pode obrigar ninguém a nada, né? A gente precisa ser responsável pela gente e deixar que o outro tome as próprias decisões, né? Então, se a pessoa não quiser vir, se tu chama e a pessoa não quer vir, é de responsabilidade dela, né? E tá tudo bem. É cada coisa no seu tempo, é cada pessoa no seu tempo. E a gente vai seguindo aqui. É muito diferente, né, Silvia? Morrer pelos filhos ou viver pelos filhos. Muito diferente, é muito melhor viver por eles. Essa é a escolha, né? A gente deve viver por eles. E não é para eles, né? É por eles. Bem isso, fazemos a nossa parte, quem recebe faz a sua, né, Adriana? É isso aí. A gente faz a nossa parte, a gente chama as pessoas, a gente compartilha, a gente avisa, né? Mas aí é da responsabilidade de cada um, é do momento de cada um de assumir essa responsabilidade sobre si, sobre a sua evolução, sobre o seu conhecimento, sobre aquilo que é necessário para a vida, né? Mas aí entra no poder do outro e a gente permite que ele tenha o poder dele, né? Então vamos lá. A gente conhece, eu conheço, vocês também provavelmente conhecem, as pessoas que se matam pelos filhos. Se matam, renunciam a tudo em nome desses filhos. Acreditam que precisam dar tudo, mas esquecem de uma coisinha essencial: tempo. Esquecem de dar tempo, o seu tempo, para esses filhos. Tempo é vida, né, gente? Então a gente não dá vida para os filhos só no momento em que a gente, né, que eles nascem, a gente dá a vida para eles o tempo todo, né? Quando a gente dá nossa atenção, quando a gente dá nosso amor, quando a gente dá nosso carinho, não são os bens, não é o que a gente pode comprar, é aquilo que a gente não pode comprar. Por exemplo, o nosso tempo, bem que a gente gostaria, né? Mas não funciona desse jeito. E aí eu vou trazer mais umas situações sobre responsabilidade pra gente pensar um pouco juntas a respeito, tá? Tem as pessoas que assumem esse extremo dessa responsabilidade por esses filhos, uma coisa disfuncional e fora da realidade. Tem aquelas situações, as pessoas que se responsabilizam pelos pais, muitas vezes pelos avós. Aqueles que faltam muitas vezes para os seus próprios filhos, mas sobram para seus pais. Tem crianças em casa, mas não tem tempo para essas crianças, mas tem tempo para resolver todas as pendências, todos os problemas que esses pais demandam, né? Pais, avós, tios e por aí vai, né? E ainda a situação daquelas pessoas que resolvem tudo para todo mundo, resolve a vida dos outros, a vida do vizinho, a vida do amigo, a vida do pai do amigo. Tem situações inimagináveis, assim, que a gente pensa, tá, mas por que tu tá fazendo isso? E fato é que muitas vezes nem a pessoa sabe por que ela tá fazendo aquilo. Ela tem dentro dela uma necessidade tão grande de agradar o outro que não importa o que vai acontecer com ela, né? E é sobre isso que a gente precisa falar. Sobre o que vai acontecer com a gente se a gente usar a nossa responsabilidade para nos responsabilizar pelos outros. Como que isso vai ficar? Adriana, eu sempre sofria por isso, pelos outros. Hoje não sofro mais. Procurem entender e aceitar qual é a minha parte, ação e reação. É importante a gente saber se colocar no lugar da gente. É importantíssimo isso, né?
que a gente assuma a responsabilidade pelo que de fato é nossa responsabilidade. E os outros não são nossa responsabilidade. Não é, por exemplo, nossa responsabilidade cobrar das pessoas que venham para cá. A responsabilidade de cobrar isso de ninguém ou exigir isso de alguém. A gente faz a nossa parte, a gente compartilha. Muitas vezes com pessoas que a gente sabe que precisam, tá? Mas se elas não vêm, elas têm uma opção, então a gente não tem como obrigar ninguém a nada. E aquilo que é forçado, gente, não é aprendido, tá? Não é interiorizado. Então, esse tipo de situação que eu citei, de gente que cuida de todo mundo, mas que não cuida de si, e quem cuida de todo mundo não cuida de si, pode se enganar em muitos momentos e achar que lida muito bem com isso. Não é real, tá? Então, me ajudem aqui. Vocês veem isso no dia a dia de vocês? Vocês veem as pessoas deixando de se cuidar para cuidar do outro? Sim, né, Mari? Muito comum, gente. É muito comum. E aí, talvez, né? Eu sei que eu já falei um pouco sobre isso, mas ainda vem aquilo assim, será que tem um problema? Qual é o mal que pode haver de ajudar o outro? De ser presente para os seus pais, de fazer tudo pelos próprios filhos, né? Pode haver algum mal nisso? Eu cuido primeiro de mim, mas é muito normal cuidar demais dos outros, né, Silvia? Exatamente. O que acontece? Não é um mal a gente cuidar dos outros. Não. Desde que, né, tem o parênteses aí, que você não esteja abrindo mão de você para isso. Nem de nós mesmos, e para nós que somos mães, né, pais, nem de nós, nem dos nossos filhos. Vieram de nós, né, no caso dos nossos filhos. Então, assim, desde que a gente, nesse cuidar do outro, nessa responsabilidade pelo outro, a gente não deixe nem a gente, nem os nossos filhos, tá tudo bem. Cuidar da gente e dos nossos filhos é a nossa maior e mais completa responsabilidade. Os nossos filhos não podem ser delegados para que outros assumam a responsabilidade por eles. Isso é uma função nossa, tá? Que a gente não pode abrir mão. Fato que isso traz muitos problemas no futuro para eles. Então, não abram mão dos seus filhos. A vida é para frente. A gente pode e deve ajudar os nossos pais. Depois de ajudar os nossos filhos. Primeiro nós, depois os nossos filhos, depois os nossos pais. Mas eles fizeram tudo por mim, tu vai me dizer. Eu sei. Os meus também fizeram tudo por mim. Só que essa era a obrigação deles. Fazer tudo por mim era a obrigação dos meus pais, porque eles são os meus pais. Assim como é minha obrigação fazer pelos meus filhos. Fazer o melhor pelos meus filhos, porque isso não é dar o que eles querem, é fazer o que eles precisam que seja feito, né? Como é que a gente retribui isso que os nossos pais fizeram por nós? Porque muitas vezes é um desejo. A gente quer poder retribuir aquilo que eles fizeram. A gente cuida dos nossos filhos. A gente olha para frente, a gente olha para o futuro. E a gente pode trocar aqui, mas eu não tenho filhos. Ok, cuide de ti e dos teus projetos. Eles também são nossos filhos. Os nossos projetos, o nosso trabalho, o resultado das coisas que a gente faz, eles são nossos filhos também. A gente também gesta projetos, não só filhos, né? Então, assim, como a gente retribui tudo aquilo que ganhou dos nossos pais?
tudo que eles fizeram por nós, fazendo bem feito aquilo que a gente se propõe na vida. É isso que a gente faz. A gente se dedica aos nossos projetos, tá? Porque nem todo mundo é obrigado a ter filho, vamos lá, devagar com esse negócio aí, né? Mas a gente precisa ter um limite claro com os nossos pais, né? Muitas vezes esse limite não existe e as famílias acabam ficando num emaranhado muito complicado, né? E aí agora eu quero que vocês também pensem uma coisa. Quantas famílias que tu conhece que alguém da família deixou de estudar, trabalhar, casar, ter filhos, em função de um membro dessa família que precisava de cuidados? Eu imagino que sejam diversos casos que vocês conhecem assim. As pessoas deixaram de mudar de cidade, de aceitar uma promoção no trabalho porque com essa promoção viria mais responsabilidade. Ou possibilidades de viagens, né? Deixou de aceitar um trabalho em outra cidade porque ficaria distante dos pais, né? Ou dessa família, às vezes maior, tá? Esse afastamento, às vezes, dos pais, ele é complexo, né? Mas eu imagino que vocês já tenham visto isso. Muito. Talvez vocês tenham vivido ou vivem situações assim. Abrem mão de oportunidades, de possibilidades que a vida tem. Deixaram relacionamento para cuidar dos pais. Cara, parece... Assim, são situações que às vezes a gente tem dificuldade até de imaginar que elas possam existir. Mas elas existem. As pessoas abrem mão da sua vida para viver a vida de outra pessoa. Gente, vou fazer um parênteses aqui. A gente precisa pensar que tem situações, momentos específicos da vida que tu pode dar uma pausa para auxiliar alguém. Tá tudo bem. Qual é o problema? O problema é quando isso não tem limite. Quando tu deixa de fazer, por exemplo, sair da tua cidade, fazer uma coisa que tu quer ou estudar uma coisa que tu quer, porque tu não tem tempo, porque tu tem que só cuidar daquela pessoa e essa vai ser a tua vida. É isso que a gente tem que entender. Não pode ser uma doação da vida. Isso não é funcional. Isso não é saudável pra ninguém. Ninguém fica feliz numa situação dessas, né? Então tem que perceber que não é tu dar uma ajuda pontual, mas é tu não ter vida para viver a vida da outra pessoa, né? Isso é se responsabilizar pelo outro. Não é tu eventualmente levar o teu pai numa consulta médica ou tu ajudar num momento de doença por um período determinado de tempo. A questão é tu abrir mão de todos os teus compromissos, os teus objetivos, os teus sonhos, os teus desejos para viver em função de alguém. E não importa de quem, tá? Não importa de quem por quem é que tu tá abrindo mão, mas tu tá abrindo mão da tua vida. Deixar nas mãos das nossas vidas, deixar mão das nossas vidas para caber na caixinha do outro. Muito bem, Bárbara, é isso aí, né? A gente abre mão da gente para entrar numa caixinha que foi o outro que nos deu, né? Para ver se a gente cabe ali. Isso acontece às vezes nos relacionamentos. A pessoa entra num relacionamento sendo ela, e aí ela vê que aquilo ali não é bem ela. Mas aí como é que eu vou sair daqui? Eu não tenho coragem de sair daqui. O que será que vai acontecer se eu sair daqui? E aí a pessoa vai se colocando dentro daquela caixinha, né? Até que um dia ela acorda ou nunca ela acorda. São possibilidades, né? E aí, gente, todas essas situações que eu trouxe aqui são coisas declaradas, né? São coisas que a gente sabe, situações que a gente vê, situações declaradas, motivos declarados, são coisas comuns que a gente tá. E aquelas outras coisas que estão
no inconsciente, que não são conscientes, que não são coisas declaradas de tu não assumir a responsabilidade por ti e delegar essa responsabilidade para o outro ou assumindo responsabilidade pelos outros, tá? Tem coisas que lá fica registrado no nosso inconsciente, a gente vai fazendo inconscientemente, como eu falei dos rituais, que a gente segue, né? Sem nem se dar conta do que tá fazendo. Nas responsabilidades a gente faz coisas parecidas, tá? Nesses momentos, o nosso inconsciente, o nosso cérebro, eles jogam contra os sonhos, os projetos, por conta de crenças, por conta do relacionamento com a família de origem, por conta do meio onde você vive. Vocês sabem por que algumas pessoas não conseguem tirar a habilitação, a carteira de motorista? Algumas não conseguem passar na prova. Outras passam na prova e nunca dirigem um carro. Outras nem sequer se arriscam a desejar isso. Mas por que isso acontece? Vocês sabem por que é? Essas pessoas têm medo. Medo. Mas, gente, medo do que todo mundo dirige? Tá, ok, que trânsito em alguns lugares é muito maluco, né? Subjetivamente, dirigir o nosso carro significa dirigir a nossa vida. Tomar decisões baseadas apenas nos nossos motivos, naquilo que nós acreditamos. Não dirige o carro porque não dirigem a própria vida. Não têm a habilidade, ou melhor, não querem a habilidade, não querem assumir a sua habilidade de dirigir a própria vida. Olha aqui, assinar. Eu tenho a carteira há mais de 20 anos. E por um tempo não conseguia dirigir, né? Quantas pessoas com medo de cuidar da sua própria vida? Com medo de assumir a responsabilidade pelas suas decisões. Prestem atenção, talvez agora vocês não estão lembrando de muitas pessoas, mas se vocês derem uma olhadinha aí na volta, tem um monte de gente que nunca dirigiu. Às vezes nem uma bicicleta, mas vamos lá. Muitos, e talvez esse seja o caso de alguns de nós aqui, deixam de seguir os seus sonhos, seus desejos, e tem muitas justificativas para isso, né? A família, né? As reações das pessoas. Não posso deixar de citar aqui aqueles pais que impedem o crescimento dos filhos. Oi, voltei? Eu voltei pra cá, ó. Bom, vamos lá. Como é que a gente impede dos nossos filhos crescimento físico, né? É um crescimento da vida, né? Quando a gente diz, pra que sair de casa? Tu tem tudo aqui. Vai aparecer outro emprego mais perto. Enquanto você não tem trabalho, eu te ajudo. A mãe te ajuda, o pai te ajuda. O que você quer? Eu te dou. Né? Pega o meu carro, eu pago pra ti. Nesses momentos, a gente impede o crescimento dos nossos filhos, a gente impede que eles tomem decisões por eles, que eles cometam os erros deles. Isso faz parte do desenvolvimento, tá? É necessário, a gente tá ali, a gente ampara como mãe, então a gente acolhe, né? Mas a gente ensina a eles que eles têm que irem para a vida.
Eles vão ter que passar as coisas deles, eles vão ter que sofrer em algumas partes, né? Mas a gente não pode impedir eles. Não, fica aqui. Não, não fica aqui. É pelo contrário, é vai, né? É vai pra vida, vai viver a tua vida. Os pais precisam entender que a gente não tá aqui para facilitar a vida dos nossos filhos. Esses dias eu falei algo do tipo numa outra live e uma amiga depois me mandou uma mensagem, porque ela viu a live gravada e depois ela me mandou uma mensagem, porque ela tem uma filha, a menina tem 15 anos e a menina estuda meio período e trabalha dentro da lei, o que a lei permite, que a menina, dentro da idade que ela tem, trabalhe. E muitas pessoas, como ela era uma mãe ruim, porque a filha dela não precisava trabalhar. Pra quê? A menina já estuda, é tão boa, estudante, pra que trabalhar? Pra quê? Pra ela aprender, pra ela entender como a vida funciona e saber que as coisas não caem do céu. As coisas não caem do céu. A única coisa que cai do céu é chuva, né, gente? Então, assim, os nossos filhos, eles precisam aprender as coisas simples da vida. A gente não pode impedir que eles resolvam pequenas coisas. Desde muito pequenos, eles precisam de autonomia. E às vezes, quando eles são pequenos, a gente dá autonomia e aí eles vão ficando grandes e aí a gente acha que eles vão se afastando, tá? E aí a gente vai querendo que eles voltem. Então a gente não deixa mais eles tomarem algumas atitudes, a gente vai podando essas crianças, esses adolescentes. A gente precisa dar limites para eles, com certeza. É protegê-los de tudo que tem aí, mas não podá-los é diferente. Então deixem eles assumirem as responsabilidades, quando errarem, que eles arquem com a responsabilidade daquilo. Não é fácil, falo por mim, não acho isso a coisa mais simples do mundo, mas acho sim necessário, de extrema necessidade. A gente não tem que esperar que os nossos filhos cuidem da gente, assim como eles também não podem esperar que a gente cuide deles a vida inteira, né? Os nossos filhos não nos devem nada. O que a gente faz por eles é a nossa obrigação em fazer. E agora, né, o que importa? Mas isso é muito sério, pais impedirem o crescimento dos filhos. A superproteção atrapalha e isso não é bom, na minha forma de ver. Não, Adriana, isso não é bom. Isso não é nada bom. Eles precisam, os adolescentes, os jovens, as crianças, cada um dentro da sua faixa etária, assumir responsabilidades. Isso é importante, tá? Para o desenvolvimento deles. E para a nossa sanidade também, né? Porque não é normal que a gente queira que eles dependam da gente pelo resto da vida. Agora me fez lembrar uma questão que a gente discutia há um tempo atrás. Os pais impedem o crescimento dos filhos. Os pais não exigem que adolescentes arrumem a cama, lavem uma louça, cuidem das suas coisas. É tudo à vontade, eles fazem o que eles querem, porque eles não gostam de arrumação, eles não isso, eles não aquilo, né? E tá tudo bem, e eles fazem o que eles querem. Aí, quando eles completam 18 anos, aí chega o pai e fala assim: bom, agora você é de maior, agora você tem que viver a sua vida. Oi? Você não ensina, você dentro da sua casa não prepara o seu filho. Mas quando ele faz 18 anos ou quando ele termina a faculdade, você quer que ele se vire. Alguém me conta qual é esse milagre? Aonde é que eles vão aprender isso? Como é que isso vai acontecer? Se nós dentro de casa não exigirmos nada deles, tu acha que esse adolescente vai se tornar um bom profissional depois? De que jeito? De que forma? Se você não ensinar. E é ensinar o básico, gente. Não é ensinar grandes coisas, é ensinar que eles sejam responsáveis pela bagunça que eles fazem. Por recolher seu tênis, por botar sua roupa na lavanderia. Coisas pequenas, por lavar uma louça, por ajudar a preparar um alimento para a família inteira.
Eles não têm que ficar o tempo todo no celular ou fazendo coisas que eles gostam, porque eles ficam entediados. A gente ficava entediado e a gente não tinha recurso, né? Ensinar a tomar banho. Olha, ensinar a tomar banho, gente, é um negócio complicado. Depois ficam com problema por causa, né, na adolescência aí, e aí acha ruim. Aí as mães acham ruim. Mas será que tu ensinou teu filho a tomar banho direitinho? Sarinha, com 6 anos, ela já arruma a cama e tem rotina para organizar e cuidar das coisas dela, Alessandra. É isso aí, ensinar a autonomia, né? Independente da idade, cada coisa no seu tempo. Então, dar liberdade e saber dar essa contenção para eles também. Pelo amor de Deus, pelo amor, menos telas e mais cautela. Então, essa questão das telas é um problema, né? É sério isso. Tu vê as crianças viciadas, elas não conseguem ficar longe, né? E cadê a responsabilidade desses pais? Porque são só crianças. Não vem dizer que é o que ele quer, é o que não sei o que. Eu sou a mãe, eu preciso saber o que é melhor para o meu filho e eu preciso orientar o meu filho. Essa é a minha função como mãe, a minha principal função, orientar e proteger o meu filho. Então não é liberar, não dá para liberar. Eu achava linda a empregada arrumar a cama dele, do filho. O pai servia sanduíche para o filho e amigos. Erramos o alvo. Ensinar a gente erra. Todos nós erramos o alvo em diversos momentos. A gente precisa saber como é que agora a gente contorna isso, né? Para isso a gente estuda, para isso a gente não abre mão da responsabilidade pelos nossos filhos. Quem libera tudo, quem dá tudo, tá abrindo mão da responsabilidade, da maior responsabilidade que vai ter na sua vida, que é os seus filhos. Vamos voltar pro meu assunto aqui da responsabilidade. Então, é hora da gente reconhecer que não importa como foi até aqui, gente. Mas como que vai ser daqui para diante? Isso é o que importa. O que eu vou fazer daqui em diante com tudo que eu fiz até aqui, com tudo que fizeram comigo até aqui, com tudo que eu permiti até aqui? O que eu faço agora com isso aqui? Como é que eu alinho isso tudo e sigo e faço diferente e ensino coisas diferentes para os meus filhos? Como eu faço? Todas essas situações que eu citei aqui pra gente, elas nos impedem de sonhar, de acreditar nos nossos sonhos, de persistir, de errar o alvo quantas vezes forem necessárias até a gente ajustar a mira e acertar. Quando a gente delega a responsabilidade ou quando a gente se responsabiliza pelos outros, quando a gente delega a responsabilidade por nós mesmos, a gente acredita que alguém tenha que suprir as nossas necessidades, cuidar da gente. Ou quando eu cuido dos outros, tá? Quando eu acho que eu tenho só que cuidar dos outros, eu não tenho direito de sonhar. Que dirá acreditar no que eu sonho? Ou ter persistência para atingir o que eu sonho? Isso me impede. E quando a gente se exime da responsabilidade pelos nossos filhos, a gente impede que eles batalhem pelos sonhos deles. Que eles busquem, que eles tenham persistência, que eles tenham disciplina. A gente impede quando a gente dá demais, quando a gente abre mão da responsabilidade sobre eles. Quando eu decidi sair da minha casa, da casa dos meus pais, né? Da minha casa, eu não vi a felicidade estampada na cara deles. Só que eu não queria ficar lá. Eu não queria as possibilidades que existiam ali naquele momento.
Eu não queria depender dos meus pais. Eu não queria os trabalhos disponíveis ali naquele momento. E eu saí. Eu fui atrás do que eu acreditava naquele momento. Eu acho sempre importante trazer isso. Eu tenho um respeito profundo pela forma como eu fui criada, pela criação que eu recebi, pelo lugar onde eu nasci e cresci e por tudo, absolutamente tudo o que eu vivi lá. Pelos amigos, pela escola, pelos professores, pelo CTG. Se eu sou essa pessoa hoje, é por tudo o que eu vivi. Até aqui, mas principalmente por tudo que eu vivi lá. Eu vivi 18 anos da minha vida na cidade onde eu nasci. E eu aprendi muito lá. E vocês podem ver nas lives anteriores que eu tenho memórias vívidas do que eu vivi lá. Eu tenho muito orgulho das coisas que eu vivi lá e do que eu aprendi lá. Mas, ao completar 18 anos, aquela realidade que se apresentava não era a realidade que eu sonhava para mim. O que tinha ali não era o que eu queria. E não tem nada de errado nem com aquele lugar, nem com aquela cidade, nem com nenhuma cidade pequena ou grande. Não tem nada de errado com os lugares. E nem com quem escolhe viver a vida toda num lugar, né? Mas eu não me via mais lá. Tanto que eu saí de uma cidade pequena, eu não moro num grande centro, eu moro numa cidadezinha de interior e eu adoro isso aqui. Eu tenho qualidade de vida aqui, tá? Então não tem a ver com tamanho, não é isso. Lá não tinham as possibilidades que eu queria alcançar. Não era o que eu sonhava. Eu sonhava em sair de lá e foi isso que eu fiz. Não foi uma decisão fácil, não foi a decisão mais bem pensada da minha vida, não me trouxe só coisas boas. Eu aprendi que no momento em que eu decidi isso lá, foi uma decisão atrás da outra e eu nunca mais parei de ter que tomar decisões. E tomar decisão é sempre abrir mão de alguma coisa, né? Escolher é sempre abrir mão de alguma coisa. Eu aprendi a chegar em casa e não ter comida pronta, casa limpa ou alguém para conversar. Essa foi a minha vida por alguns anos. Eu aprendi a fazer novos amigos, não confiar em todos, mas principalmente a me responsabilizar por tudo. Era eu comigo, não tinha escolha. Tudo o que acontecia precisava ser recebido e aceito. Algumas vezes as coisas foram mais dolorosas, outras nem tanto. E o córtex pré-frontal teve que se desenvolver na marra, vamos dizer assim. O córtex pré-frontal é responsável por a gente aprender a lidar com as frustrações. Por que a gente tem crianças que não sabem lidar com as frustrações? Porque elas são impedidas de viver. Como que a gente desenvolve o córtex pré-frontal? Vivendo as nossas frustrações. É assim que a gente desenvolve ele. E quando a gente impede as crianças, né, de se frustrarem, a gente impede o desenvolvimento cerebral delas. Não é só uma coisa emocional, gente. Não que o emocional não seja importante, é de extrema importância. Mas quando a gente impede uma criança de se frustrar, a gente impede que ela se desenvolva plenamente. Mas aí vocês podem estar pensando, se eu fui atrás do que eu queria, por que eu me frustrei buscando os meus objetivos? Por que veio a frustração? Em vários momentos. Porque eu não sabia bem o que eu queria. Eu sabia que eu não queria ficar na minha cidade natal, mas eu não sabia no que eu queria trabalhar, eu não sabia que curso da faculdade eu queria fazer, por quanto tempo eu precisava trabalhar para atingir um objetivo. Eu não tinha um objetivo claro. Eu não tinha um alvo para mirar, gente.
Como que tu vai acertar? Como que eu iria acertar o alvo se eu não tinha um alvo onde mirar? O que aconteceu? Eu atirei para todos os lados, o que não me ajudou muito a melhorar a minha mira, vamos dizer assim. Eu andava, mas eu não tinha direção. Isso é um fato. Não tinha direção. Não tinha um alvo para onde mirar. E qualquer coisa que vinha servia, né? Ainda assim, eu fiz boas escolhas. Eu tive ótimos trabalhos. Eu tive bons colegas. Eu aprendi muito. Eu tive colegas de trabalho e da faculdade que são presentes na minha vida até hoje. Eu fiz alguns amigos. E talvez isso seja o de mais valioso que eu construí. Eu consegui aprender a me virar saindo do lugar onde eu nasci e cresci. Nada do que a gente vive é em vão. De tudo é possível que a gente tire ensinamentos. Por isso que eu disse um pouco antes agora que não importa quem somos. Não importa quem somos. Importa quem podemos ser. Importa que a gente tem uma bagagem imensa e a gente pode utilizar dela para construir aquilo que podemos ser. Porque somos seres com muitas possibilidades. A gente precisa saber usá-las, acessar essas possibilidades e usar essas possibilidades. Não há garantias de que não haverão erros. Mas frustração, só se a gente não souber planejar. Só se a gente não souber o que a gente está buscando. Qual é o caminho que a gente tem que fazer para chegar lá. Aí a frustração vem. Porque a frustração vem do desejo, do sonho, daquilo que só se espera, tá? Daquilo que não tem ação. Tal qual uma criança, quando não sabe pegar ou não quer pegar alguma coisa e espera que alguém dê aquilo para ela. Que alguém alcance aquilo para ela. Então a frustração existe quando a gente delega para os outros, né? Quando a gente assume a responsabilidade, a frustração não vem. Nós precisamos de sonhos, de objetivos, de metas bem definidas e principalmente elas precisam estar alinhadas com os nossos valores e com a nossa essência. Para depois a gente desenhar um caminho até cada sonho e a partir daí trabalhar incansavelmente, comemorando cada passo, cada pequena vitória, com dedicação, com persistência, até chegar à realização. Eu tenho uma metodologia de como desenhar esse futuro, criar metas e realizá-las. Isso está praticamente pronto e eu vou apresentar para vocês, mas é num outro momento. Agora, eu quero que vocês parem de rolar a tela da vida, esperando por uma recompensa sem ter dedicado nenhum esforço para isso. Tu não dedica nenhum esforço para conseguir, mas tu quer a recompensa. A recompensa vem no esforço. Não existe outra maneira, tá? Para de responsabilizar os outros pelas tuas falhas, pelas tuas faltas, pelo teu comportamento, pela falta de atitude. Para de se responsabilizar pelos outros. De abandonar os teus sonhos porque ninguém sonha contigo, porque ninguém acredita em ti. Porque tu precisa agradar, cuidar ou proteger outras pessoas, sejam lá quem forem. Como eu disse lá no início, tua responsabilidade é contigo e com os teus filhos. Como que você vai cuidar dos teus filhos se não cuida de si? A gente ensina pelo exemplo. Que exemplo que tu tá dando? Será que é esse exemplo que tu quer que teus filhos sigam? Tu tá ensinando o teu filho a cuidar dele, cuidando de ti, ou tu tá ensinando ele que ele tem que agradar todo mundo? Não tem filhos.
Tu tá vivendo a tua vida ou a vida dos teus amigos, dos teus pais, dos teus irmãos, dos teus sobrinhos? De quem é a vida que tu tá vivendo? É a tua? De quem que é a vida que tu tá resolvendo? E a tua vida? A tua, tu tá empurrando ela com a barriga? Tá perdido feito um barco à deriva? Tenha coragem de se recusar a desviar daquilo que surgir, por pior que isso seja. Assuma a responsabilidade por quem você pode se tornar. Como eu disse, quem somos, somos. O que a gente pode se tornar? Esse é o foco. O que a gente pode transformar? Imagine que você pode ser, imagine o que você pode ser e caminhe nessa direção. Ainda que devagar, ainda que com medo, ainda que com as pernas trêmulas, mas caminhe. Tenha uma direção, tenha um objetivo e caminhe em direção a isso. Não espere estar pronto, não espere a hora certa. A hora certa é agora. Essa é a hora. Esse é o momento. Você sempre esteve pronta. Só precisa definir um objetivo, alinhar as coisas, persistir e acreditar, né? Nada pode ser pior do que passar a vida vivendo a vida dos outros. Assuma a responsabilidade pela realização dos teus objetivos e não pare até alcançar. É preciso que a gente tenha determinação e que a gente entenda que não dá para ficar andando sem rumo. Eu não vou ter um sonho, é melhor eu não sonhar porque tudo é possível. Só precisa ser bem planejado. Talvez tu demore um pouco mais para chegar no teu objetivo, mas será que é isso mesmo que importa? O tempo que tu vai levar para chegar? O caminho pode ser muito divertido, quanta coisa tu pode aprender nesse caminho. Então, não dá pra gente desistir. Vocês já tiveram um sonho que vocês desistiram? Vocês deixaram por algo ou por alguém, por algum motivo vocês abandonaram isso? Se sim, eu quero que vocês sinalizem aqui. Levanta a mãozinha aí, escreve um comentário aqui pra mim. E depois pensem. Se sente feliz quando pensa nessa desistência? Quando pensa nesse sonho que tu não realizou? Talvez hoje esse sonho não faça mais sentido pra ti. Eu tenho coisas que eu sonhei, que eu não realizei e que hoje não fazem mais sentido no meu caminho. Mas quando a gente abre mão, quando a gente deixa por algum motivo, a gente fica feliz com isso? Se esse objetivo que tu deixou ainda é alinhado contigo, tu fica feliz de ter abandonado ele? Pensem sobre isso. E também vou abrir aqui sobre isso que eu falei, se vocês têm alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara, ou se vocês também não concordam com alguma coisa, porque tá tudo bem, né? É assim que funciona, a gente não tá aqui para concordar uns com os outros, né? Eu quero que vocês se manifestem, que contribuam, se assim desejarem, né? Que isso aqui é uma construção de um projeto e, né, é sempre importante que todo mundo participe das construções. Né? Isso também é a construção de um sonho, né, de um objetivo. Sempre tem, a gente não caminha sem rumo. Hoje eu não caminho mais sem rumo.
As minhas ações são guiadas, né? Porque eu tenho um objetivo, mais de um, mas ok. E eu preciso caminhar para ele. Né? Então, isso é construir, né? Na segunda-feira, dia 26, vai ter live de novo, né? Porque esse é um ritual, né? A gente vai continuar fazendo as lives de segunda e quinta, às 8h45. E na segunda-feira, que a gente tem um encontro aqui, então, eu vou falar sobre as 5 atitudes que te impedem de realizar os teus objetivos. Fiquem à vontade para me mandar mensagem lá no direct, para falar sobre aquilo que vocês acreditam que interfere no processo de vocês. E aí eu posso comentar também sobre isso, né? Mas como eu disse, eu preciso da colaboração de vocês. Tá bom? Eu espero vocês na segunda-feira. Quem vê a live gravada pode comentar lá, vai ficar salvo aqui no Instagram. Então, se vocês também quiserem compartilhar isso com alguém, para que mais pessoas estejam na segunda-feira conosco, para saber sobre essas 5 atitudes que desviam a gente, que interferem. A gente assume a carga do marido, dos filhos, quantas fichas caindo, obrigada. A gente faz isso. Mulheres, né? Enquanto mulheres, a gente às vezes assume uma série de responsabilidades que não eram exatamente nossas, né? Mas a gente pode conversar, ajustar, alinhar isso direitinho, né? E redistribuir. Se tá pesado para alguém, tá sobrando tempo para outra pessoa. Então vamos redistribuir essas cargas, né? Vamos pensar em como fazer isso. Certo? Então tá, o que a gente tinha para hoje era isso. Eu espero vocês na segunda-feira pra gente falar sobre 5 atitudes que te impedem de realizar os teus objetivos. Bora assumir a nossa responsabilidade por nós, por aquilo que é de fato nossa responsabilidade. Trabalho de formiguinha e vamos lá, né? A gente vai seguindo, a gente vai fazendo, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, a gente não desiste. Beijo e eu vejo vocês na segunda.